Amém, graças a Deus. Privilégio, né? E eu quero honrar também a vida de todo mundo pelo esforço, o empenho, as superações. A gente sabe que na hora H, assim, de cumprir o propósito, quando a gente está dentro de um propósito de Deus, como Jesus lá, né? Ele chamou os discípulos, ó, vamos atravessar. E toda vez que a gente recebe um convite de Deus para fazer uma travessia, a primeira coisa que a gente encontra são ventos contrários. Então eu tenho certeza absoluta que cada um chegou aqui atravessando a sua própria ventania. Não é? Então, coisas que às vezes querem fazer a gente desistir e tal. E aí eu quero repartir algo com vocês que é bem conceitual para a gente entender a intencionalidade de tudo. Então, tudo que vocês vão participar aqui tem uma carga intencional, né? Porque todo o nosso esforço de aprendizado é exatamente superar aquilo que no mundo terreno e animal é natural. Então, a sabedoria do homem, ela não se difere da sabedoria terrena animal. Então, tudo que o homem pode elaborar a partir de si mesmo vai chegar no limite do intuitivo como qualquer animal. Por isso que o homem, na evolução da ciência, ele entende que ele é um animal evoluído, né? Ele se identifica, só que ele não trata o fato de que ele é o único ser em toda a criação dotado de uma consciência. Então, o ser humano ele não tem apenas a capacidade de formar uma conclusão. Então, a concluir, entender. Então, você vai ficar aqui hoje, a gente vai ficar o dia todo. Não tente entender. Porque entender, um cachorro e um macaco entende mais rápido do que você. Entender como é que é a mecânica das coisas, o macaco e o cachorro entendem mais rápido. Por quê? Porque ele não tem o escrúpulo da consciência. Ele não tem o pudor. Então, o nosso pudor, a nossa ética, que vem da nossa possibilidade de formar uma consciência, nos trai. Porque a nossa ética ficou religiosa. Então, aquilo que deveria trabalhar a nosso favor, trabalha contra nós. Porque agora, a nossa dotação espiritual, que está morta, que morreu lá, certo? Então, o homem, diferentemente de todo ser vivo, ele foi feito corpo, alma e espírito. E a alma humana, né, ela vem desse encontro de uma condição espiritual com uma condição terrena. Então, quando o espírito foi soprado na carne, formou uma alma. Então, a alma humana, ela é diferente da alma de um cachorro. Porque no cachorro, no macaco, alma e espírito se confundem. Né? Tanto é que isso é um tema complexo na teologia. É separado ou é tudo junto? Né? Mas a alma humana, ela forma dessa condição espiritual. Como o animal não tem a percepção espiritual, a alma dele se confunde ao seu espírito. Então tem um espírito de porco, tem um espírito de cachorro, tem cabeça de formiga. Por que a gente foi apelidando essas coisas? Porque a alma animal, então você percebe que o animal tem uma alma porque ele elabora um raciocínio. Então, uma formiga, mesmo sem pensar, chega a uma conclusão. Então, a formiga, ela tem uma cognição de formiga conclusiva. Porque, baseado só no seu instinto, ela sabe encontrar onde é que está o açúcar e contar para as amigas, e ela faz o culto do açúcar. Então, toda vez que você vê um grupo de formiga reunida, é porque elas sabem exatamente a hora que começa o culto e o que elas vão receber se elas cumprirem a liturgia do culto. O que cada uma vai levar para casa.
E demora para a formiga perceber que o açúcar não está mais ali e ela fica mantendo a liturgia do açúcar até uma formiga mais revelada, mais pentecostal, dizer, ó, o açúcar não está aí não agora, o monte da bênção está em outro lugar, aí eles mudam de monte. Porque a bênção mudou de lugar e as formigas, tudo toca para o lugar onde é que a bênção está. Está vendo? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós temos que avançar de uma mentalidade conclusiva, cognitiva, instintiva, ultrapassar o limite de uma mentalidade conclusiva, intuitiva. Então a gente evolui de um instinto, que é a formiga, para uma intuição, que é o macaco. Então o macaco já faz uma liturgia um pouco mais sofisticada. Então, se for a igreja da formiga, ela é bem básica. Mas se você for na igreja dos macacos, ela já tem uma liturgia mais elaborada, já tem dança, tem outras coisas, entendeu? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Sem nenhuma... Isso não é uma crítica. Isso é um esforço de transformação. Agora, o que aconteceu com o homem? Por que ele complica? Porque ele não ficou desprovido do seu pudor. Mas ele ficou desprovido da sua referência espiritual, porque quando o espírito do homem morreu, a alma dele, que tem memória espiritual, ficou refém dos impulsos da sua carne. Então agora ele tem um complicador. Ele agora ficou pior do que o macaco e pior do que a formiga. Porque ele não consegue lidar totalmente com os seus instintos sem a culpa. E não consegue lidar bem com seus interesses sem a cobiça. Então você pensa agora um ser cognitivo que tira conclusões, vivendo o dilema entre a cobiça e a culpa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque ele tem memória espiritual, então ele é o único ser com memória espiritual. Então todo mundo tem lá no seu DNA, isso está na Bíblia, Deus escreveu em nós a eternidade. Então todo mundo, todo ser humano, ele pode não saber que é espiritual, mas ele tem memória espiritual e isso atrapalha a alma dele. Porque agora a alma dele está escrava dos sentimentos da carne, com uma ética espiritual que é traduzida em religião. Aí lascou com o cara, porque aí ele tem o pudor religioso e ele lida e sofre. Por isso que ele fica deprimido, por isso que ele fica ansioso, certo? Por isso que ele sofre um tanto de coisa, beleza? Então, o nosso esforço aqui é oferecer um ambiente de intencionalidade, ou seja, todos nós sermos desafiados a perceber que tudo na vida do homem, do ser humano, é espiritual. Desde que a gente, pela orientação do Espírito Santo, resgate a nossa sensibilidade. Então, o nosso privilégio é porque hoje nós temos o Espírito Santo, então eu não tenho que lidar com uma saudade espiritual de uma lembrança que eu tenho de quando meu espírito estava vivo. Agora, eu tinha um espírito morto e fui ressuscitado com o Espírito de Cristo. Então, agora eu estou numa condição intencional ainda melhor, porque antes eu lidava com Deus como quem observava, mas agora eu lido com Deus como quem conhece, porque o próprio Espírito de Deus está em nós, revelando a nós qual é a vontade de Deus. Então agora eu não sou um macaco contando com o poder de Deus para satisfazer as conclusões que eu tirei, mesmo que não de forma consciente. Amém? Amém? Eu não sou um cachorro fazendo a liturgia do rabo para poder receber a ração. Para ficar mais fácil todo mundo entender. Eu não sou um macaco fazendo malabarismo para ser reconhecido pela plateia e dizer, você merece. Porque agora Deus não é a mais infeliz de todas as minhas conclusões.
agora Deus é a forma mais autêntica de conhecimento que eu tenho. E conhecendo a Deus, eu conheço a mim mesmo e conheço as pessoas que estão comigo. Amém? Então há um esforço aqui, há um esforço cênico, há um esforço ambiental. Por quê? Porque a última coisa que Deus vai resolver com a gente é o que e o como. Então você desencana aqui que não existe estresse nenhum sobre o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Porque a nossa prioridade aqui é um onde. É trazer todos nós para um onde. Porque quando Deus conversa com o homem, ele conversa nessas três premissas. A primeira pergunta e a primeira orientação de Deus é onde. A segunda é quem. E só por último, que como. Então, quando Deus encontra com o homem caído, é onde, quem e o que. O diabo inverteu a ordem dessas coisas. O diabo fez a gente pensar que o que fazemos nos torna quem nós gostaríamos de ser para chegar aonde nós desejamos. Então nós perdemos nosso senso de origem e pertencimento e transformamos o nosso onde numa expectativa de endereço. Isso vai fazer toda a diferença naquilo que a gente vai conversar hoje. Então agora você deixa suas divisas caírem em lugares amenos. Porque nós não estamos apoiados no amor de Deus, nós estamos enraizados. Então deixa as suas raízes penetrarem nesse onde Deus proporcionou para nós para formar um quem. E uma vez que esse quem está formado a partir de um homem, de um onde, já está resolvido o quê. Então, no fim, todo mundo vai saber o quê, porque ele é o quem do onde. Beleza? Então, eu estou trazendo um pano de fundo, daqui a pouco a gente começa a conversa. Amém? Nesse sentido, o cenário, tudo, conta. Houve uma intencionalidade de querer começar a mesa por esse lugar. E por tudo. E aí, por isso que a gente vai fazer uma caminhada até o almoço. A gente escolheu um lugar lá que contempla o bolso de todo mundo, porque o que interessa não é a comida, mas é a comunhão. Então lá dá para você almoçar a R$15 ou a 10. Hã? É só comer pouco. Então nós vamos levar você num lugar que é uma comida excelente por quilo. Então, uma ponta de brócolis, entendeu? E 2 vagens, senão vai passar fome e não vai sair mais do que uns R$7 aí. Tá ok? Então é justo. Né? Então, e é um lugar que tem uma história. E a gente quer compartilhar essa história porque Deus colocou isso no nosso coração bem antes disso acontecer e hoje, graças a Deus, a gente pode ter isso como pedagogia do processo. Porque o lugar onde vocês vão almoçar é um lugar chamado Primavera Garden, que é um ambiente cênico, é um ambiente onde tem vários empreendimentos culturais, comerciais, empresariais, tecnológicos, dentro de um jardim. Né? E que começou a partir de um viveiro de mudas. Beleza? Então, conta, é quase que um cenário daquilo que a gente quer conversar durante o dia todo hoje. Tá bom? Então, aproveita, presta atenção em tudo. Porque a igreja não é uma instituição. A igreja não é uma organização. A igreja é uma pessoa.
Então, o desenvolvimento e maturidade da igreja não está na sua capacidade de se organizar, na sua estrutura, nem na excelência das suas metodologias. Como pessoa, a igreja amadurece no desenvolvimento e na maturidade da sua consciência, de natureza, identidade e propósito. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar o dia todo. Grava aí, natureza, identidade e propósito. Porque é a pessoa. O que define a pessoa? Sua natureza. O humano ser. E aí o que testifica que essa pessoa é uma pessoa? A sua consciência de nome, de identidade. Que características ele carrega que define a sua vocação. Então, vocação tem a ver com um nome declarado. Então, Deus nos deu um nome quando a gente nem forma tinha ainda. Então, o texto de Salmo 139 diz o quê? A gente era uma substância sem forma. Isso define a nossa natureza. Aí, antes de dar a forma, ele deu um nome, para que a forma seja segundo o nome. Então, nós temos uma expressão multiforme a partir do nome que cada um recebeu para revelar a natureza a que pertence. Então, eu pertenço à natureza de Deus, e aí ele modelou, ele moldou, ele manipulou, ele definiu uma forma correspondente ao nome que ele me deu para cumprir o propósito de revelar a natureza que ele compartilhou. Então, a natureza é o meu onde. É a substância da qual eu fui formado. Amém, amados? Por isso que Deus sempre pergunta onde. Porque quando eu saio fora da natureza, não interessa onde eu estou apoiado. Eu estou fora de lugar, porque eu posso ter uma crise de identidade, porque eu tenho uma confusão de natureza. E aí eu tenho um conflito de natureza, porque eu não entendo qual é o meu onde, por isso o meu nome não encontra significado, porque não define a expressão visível que eu posso produzir a partir da natureza que eu represento. Está claro isso, mano? Amém? E aí o propósito. Então, aí eu vou entender o que e o como, porque eu tenho convicção do quem. E eu tenho convicção do quem, porque eu tenho certeza do onde. Aleluia. Então, a igreja não é uma equipe que como. A igreja é uma família plural de quens onde. E o diabo inverteu isso. O diabo falou assim, se você fizer a coisa certa, você vai se tornar a igreja que você gostaria para chegar no céu que você deseja. Então, aí o céu passou a ser um endereço desejado e não uma consciência de origem. E aí nós passamos a ser um povo emergente em vez de ser um povo descendente. Nós estamos querendo ser quem a gente não é, ter o que a gente não tem para chegar onde a gente quer. Faz sentido para alguém aqui ou não? Em vez de sermos representantes convictos do lugar de onde a gente veio. Preencher a terra com esse conhecimento. Glória a Deus. Amém? Então, nesse sentido, a forma, presta atenção, porque isso tudo é só uma palavra introdutória para aquilo que a gente vai compartilhar, fazer o quê? Sentido. Nós estamos aqui primeiro pintando o quadro de forma pedagógica. Nesse sentido, a forma mais primária, mais infantil, mais básica, o lugar onde Deus nos colocou de forma protetora e protegida,
na nossa infância mais primária, é o templo. Então, o templo é um lugar provisório de proteção para uma criança que não pode proteger a si própria. É o berço. Beleza? Aí a pessoa, na medida que ela vai amadurecendo, a sua estrutura de vida tem que evoluir. Você não pode continuar tratando uma criança como criança, porque agora ele não é mais uma criança. Então aqui, o dia todo, nós não vamos estar falando de um certo ou de um errado. Porque às vezes você fala, não, fiz tudo errado. Não. Você não fez tudo errado. Você fez o que era próprio daquele período. Só que o certo que não evolui deixa de ser bom. Então, o nosso problema não é um certo ou errado. O nosso problema é que nós não estamos evoluindo para o bom porque a gente se agarrou ao certo. E a fé não é para você continuar fazendo certo o que já foi feito de certo. A fé é para você ter coragem e ousadia de talvez fazer um pouquinho mal feito o que você ainda não fez. Assumindo o risco de avançar. Então a fé é para que eu assuma o risco de, quem sabe, não fazer tão bem feito, mas eu estou conhecendo o que eu não conhecia e estou rompendo o limite do que eu sabia. Então a fé não é para você continuar fazendo bem feito o que já foi feito. A fé é para fazer o que ainda não foi feito. Para que a pessoa amadureça na consciência de natureza, identidade e propósito. Porque ele não pode ser tratado como uma criança, senão daqui a pouco nós estamos colocando um adulto para dormir aonde? Num berço. Vestindo roupa de quê? Criança. Fazendo coisa o quê? De criança. Sabe que dia que isso vai estar errado? Nunca, porque não é um errado. Só não é bom. Porque nada mais desgraçado do que o certo mantido só porque está certo. Porque isso não forma pessoa. Então, historicamente, a gente, igual numa criança, era um berço, com gradinha, depois vai para a cama, com a proteção. Aí a criança sai da cama, tem contato com a janela, põe uma tela, depois tem que tirar a tela. Depois da janela vai para a porta tem chave. Depois a porta pode até ser transparente. Daqui a pouco a porta nem fecha. Aí vem o carro, e aí ele anda do lado no carro, depois ele assume a chave. Então eu vou assumindo o quê? Riscos. Meu Deus, mas o que ele vai fazer com o carro? Interessa. A questão não é o que ele vai fazer com o carro, a questão é o que eu estou fazendo com o carro se eu não tenho a ousadia de entregar para ele a responsabilidade do carro. Talvez ele usa mal o carro porque eu nunca ensinei para ele sobre responsabilidade, eu ensinei para ele sobre direito. Você só vai ter o carro quando eu tiver certeza que você não vai fazer porcaria. Acabou, você matou o ente, a pessoa, você matou o ser. Porque agora, quando ele assumir, ele vai provar para você que você estava errado. Aí lascou. Porque ele não assumiu o carro com responsabilidade, ele assumiu o carro com direitos. E é o que nós estamos fazendo na igreja. Porque a gente fica tratando um adulto igual criança para que ele só assuma quando eu provar para todo mundo que agora ele é capaz. Quando ele assume porque ele é capaz, ele não assumiu a responsabilidade, ele assumiu o direito da capacidade que ele tem. Sendo que era melhor ele ter assumido quando ele não tinha toda a capacidade, para ele ficar claro para ele que ele não assumiu porque ele é capaz, ele assumiu porque essa é a responsabilidade dele. Então ele aprenderia a ser responsável muito antes de ser capaz, porque ninguém aprende a ser responsável depois que é capaz. Então a responsabilidade não vem depois da capacidade, o que vem depois da capacidade é o direito.
A responsabilidade só é responsabilidade quando vem antes da capacidade. Beleza? Então, lá na Nova Jerusalém, o que nós não vamos ver na Nova Jerusalém? O templo. O João rodou na Nova Jerusalém e o que ele não encontrou? O templo. E o que tinha na Nova Jerusalém no lugar do templo? A praça. Uma feira. Amém? Um lugar comum da cidade, onde todos traziam suas riquezas e suas pobrezas. Então, na praça, todo mundo trazia sua riqueza e compartilhava a sua pobreza. De modo que eu estou trazendo aqui a minha riqueza e a minha pobreza, você está trazendo a sua riqueza e a sua pobreza, e a gente compartilha isso onde? Na praça. Então, nosso grande desafio é movimentar a igreja do ambiente protetivo do templo para um ambiente responsável da praça. Onde na praça todos assumem suas responsabilidades e assumem também suas pobrezas. E na comunhão da praça, o reino de Deus é revelado. Amém? Por isso, nós vamos fazer uma caminhada da praça até a praça. E a gente quer que lá na praça a gente tenha uma vivência, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então tá bom. Então agora, dentro desse cenário pedagógico, a gente vai compartilhar uma refeição com 3 menus. Igual lá na Inglaterra, fala three-course dinner. Então, como a gente compartilhou aqui, qual é a sequência? Natureza, identidade e propósito. Então, dentro dessa perspectiva, nosso primeiro momento agora é falar um pouco sobre natureza. Depois a gente vai compartilhar sobre identidade e propósito. Só que, para compartilhar sobre natureza, identidade e propósito, nós vamos nominar isso de afetos, processos e propósito e destino. Então, a gente vai compartilhar um pouco sobre a natureza. Ela é conhecida, traduzida, a gente se torna consciente da natureza nos afetos. A gente se torna consciente da identidade nos processos. Bem? E a gente se torna consciente do propósito na comunhão. Então, nós vamos estar compartilhando sobre puxa, falei agora que deu um branco aqui. Sobre afetos, sobre processos e sobre comunhão. Para falar sobre natureza, identidade e propósito.